A Rita Cruz é uma viajante, nasceu na Guarda e vive atualmente em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Durante a sua vida passou por países tão distintos como a Finlândia, o Sri Lanka, a Austrália, o Afeganistão e a Colômbia, entre muitos outros. Ela vai já falar-nos deste seu extraordinário périplo pelo mundo. Entretanto, no meio de tudo isto, a Rita ainda teve tempo para escrever No País do Silêncio, o seu primeiro romance, saído no ano passado em Portugal. Uma história que nos leva exatamente ao Portugal salazarista dos anos 60, um país pobre, sem liberdade e amordaçado pela mais longa ditadura da história da Europa Ocidental. Uma vila beirã, uma criança vítima de um incidente violento, uma professora que vive numa mentira, um padre que vive na sombra do passado. Bem, isto tudo são elementos que constroem um romance cheio, mesmo cheio, repleto de humanidade. Vamos então à Malásia, encontro a Rita. Olá, Rita. Olá. Obrigado por teres aceitado o convite, estás aqui connosco para falar. Obrigado pelo convite. Deste livro extraordinário que escreveste. Mas vamos começar por falar, antes de falarmos do livro, vamos falar muito sobre o livro, vamos falar desta tua vida extraordinária também. Deste teu percurso que já te levou-te até à Malásia, onde estás neste momento. Como é que começaram todas estas viagens? Foi quando eras criança, mais tarde? Como é que foi? Não, comecei bastante tarde, quer dizer, bastante tarde se pensarmos agora nas experiências de hoje em dia, não é? Que se viaja muito mais do que eu viajei. A primeira vez que saí de Portugal, da Península Ibérica. A primeira vez que saí da Península Ibérica terá sido para ir à França na minha adolescência, mais nada. E depois saí quando tinha 18 anos para passar uma semana na Inglaterra com uma amiga. Primeira viagem de avião. Pronto, e por aí me fiquei até aos 26 anos. Depois, aos 26 anos, fui tirar um mestrado na Inglaterra. Regressei a Portugal depois do mestrado, trabalhei durante um ano e pouco e depois juntei-me a uma organização humanitária na Colômbia. Foi a minha primeira missão, portanto tinha 27 anos e pronto, fiquei um ano na Colômbia e pronto, e depois aí nunca mais parei. Mas na Colômbia estavas no âmbito da guerra civil, entre as Farc e o governo, o que é que estavas lá exatamente a fazer? Sim, portanto, eu na Colômbia fui fazer o acompanhamento, eu trabalhava com uma organização não governamental de direitos humanos. E o que eu fazia era um acompanhamento a defensores dos direitos humanos na Colômbia, que por falarem e defenderem os direitos humanos e defenderem, por vezes, pessoas acusadas de serem guerrilheiros quando não são, porque na Colômbia, na altura, e continua, imagino, ser de esquerda é ser guerrilheiro. Portanto, essas pessoas, esses defensores dos direitos humanos, estavam ameaçados de morte. E o que nós fazíamos era sermos internacionais, dentro da organização tínhamos muitas ligações ao exterior e tornávamos todas essas pessoas mais visíveis ainda. Nós acompanhávamos fisicamente, portanto, um defensor dos direitos humanos, um advogado, todos os dias saía de casa connosco. Nós caminhávamos com ele, íamos com ele de táxi até o emprego, íamos buscá-lo, vinhamos com ele, e em alturas em que houvesse, em que as ameaças fossem mesmo muito fortes, dois de nós acabávamos por ficar mesmo a viver em casa, com a família, desse defensor de direitos humanos, porque tornava muito caro que se perpetuassem essas ameaças. É um paradoxo extraordinário, alguém ameaçado de morte por defender os direitos humanos, não é? Sim, e nós, portanto, este trabalho era mais feito na capital, nas grandes cidades, mas eu por acaso não trabalhei tanto nem em Bogotá, nem em Medellín, mas eu fiquei mesmo na selva, e na selva
eu vivia com uma comunidade de deslocados internos, de camponeses, população afro-colombiana, que vivia numa zona extremamente rica da fronteira entre a Colômbia e o Panamá. Pronto, e havia ali muito conflito entre guerrilha e paramilitares e exército colombiano, e eles eram apanhados no fogo cruzado e disseram que era uma comunidade de paz, não é? E nós vivíamos com eles nessa comunidade de paz. Rita, vamos então falar deste teu livro que surgiu. Eu ouvi-te em entrevista a dizer que este seu livro surgiu, querias oferecer algo feito por ti. Sim. E como não tens muito jeito para desenhar e só sabes escrever, não é? Saiu este livro e em boa altura, porque escreveste realmente um livro que nos traz memórias do passado, memórias que estão algo esquecidas. O que eu te quero perguntar é que, bem, este teu livro fala, deixa-me que quem não leu o teu livro, vou falar um bocadinho, fala nestas décadas mais sombrias da história portuguesa do século XX, que foram a ditadura fascista, que terminou com o 25 de abril de 74. Ora, hoje, nos dias de hoje, temos a impressão, pelo menos quem vive fora de Portugal, que é o meu caso, que esses tempos de falta de liberdade e de imensa pobreza e desigualdade social, e até a luta que os resistentes antifascistas pagaram com a própria vida, ora, tudo isto parece que foi esquecido. Eu quero saber qual é a tua opinião sobre as causas, ou os culpados, se quiseres, para que este esquecimento grace na sociedade. Tu achas que é o ensino da história, por exemplo, que não é ajustado? Achas que é uma certa alienação, uma certa simplificação política da sociedade que um certo modo de vida promove? Bem, eu já falei demasiado, eu quero ouvir-te a ti. Qual é a tua opinião? Eu se calhar concordo um bocadinho contigo, não é? Eu acho que principalmente a escola joga aqui um papel importante. Eu, na minha altura, eu achei que tinha mudado e depois percebi que não tinha mudado. Portanto, eu sou de 75, eu nasci em 75 e fiz a escola nos anos 80, princípios dos anos 90, acabei, não é? Portanto, a escola primária, secundária. E nós nunca estudamos a história recente. Eu digo sempre isto, nós passamos o 12º ano, eu tinha, portanto, na altura só tínhamos três disciplinas do 12º. Três disciplinas do 12º, e uma delas era História, não é? E eu passei, já não sei se foi o 12º ou o 11º ano, mas um ano inteiro em que estudámos o século XVI na Europa. O século XVI. Pronto, com certeza, muito interessante. Mas então e a realidade agora, a atualidade? Não se falava. A época do Estado Novo, do 25 de Abril, ocupavam as últimas 5 páginas de um desses anos, creio que foi o 11º, não tenho certeza. As últimas 5 páginas, aquelas páginas onde a gente nunca chegava. Eu achei bem, se calhar isto ainda estamos aqui muito perto e não se querem ferir suscetibilidades, não é? Mas a verdade é que eu tive de fazer imensa pesquisa para este livro, porque eu sabia que eu era ignorante. E percebi depois, mais tarde, em conversa com a geração mais nova, percebi, por exemplo, quando fui tirar o meu segundo curso, porque eu tirei um curso de fisioterapia quando já tinha 30 anos, e os meus colegas de curso eram bastante mais novos, não é? Portanto, os 18, os 19 anos, e a ignorância era maior ainda, e depois era mais grave, porque a minha ignorância era ignorância de factos, não é? Ignorância de como é que as coisas aconteceram, mas eu sabia, mais ou menos, não é? O que era, sabia... Tu achas que esta nova geração tem uma ignorância de contexto, é isso? Tem uma ignorância de contexto e de experiência. A nova geração dá como por adquirido elementos que não são adquiridos. Foi uma conversa que tive quando estava a estudar a fisioterapia com uma amiga minha, novinha, que eu percebi isto está grave. Está grave na altura e começa a ficar cada vez mais grave. Porque ela dizia e defendia que a segurança é muito mais importante que a liberdade. Ela abdicava de um bocadinho de liberdade para ter mais segurança, porque o carro dela tinha sido assaltado. Esta experiência ela tem, a falta de segurança ela tem. A falta isso temos todos, não é? Claro, mas a falta de liberdade não. Claro. Eu, por exemplo, eu sentia na pele quando estive na Colômbia. Eu percebi o que era mesmo na pele a falta da liberdade.
Claro que já a sabia porque eu vinha colada também ao 25 de Abril, não é? Os meus pais, a minha família, havia muita história ali e cada vez essa história se vai perdendo mais. Mas disseste algo muito interessante, que é este discurso, estas expulsões securitárias que atingem a Europa, mas é estranho que atinja o continente como o nosso, que é mais ou menos seguro quando comparado com outras regiões do mundo, e Portugal é o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo, segundo estudos da ONU. Tu achas mesmo num país extraordinariamente seguro como Portugal, a população põe estas expulsões securitárias à frente da liberdade ainda? Põe, é o que eu te digo. E quanto mais jovem é a sociedade, mais põe isto em causa. Porque é a única experiência que tem. As experiências são poucas. E se a escola não faz o seu papel de trazer o que foi a história tão recente, se nós esquecemos isto e a única coisa que enfrentamos são perdas de segurança, pronto, pequenas, somos um país seguro, mas em Lisboa, o meu carro, quando eu vivia em Lisboa, foi assaltado várias vezes, não é? E isto eu experienciava e não gostava. Mas as coisas têm de ser relativizadas perante aquilo que sabemos. O problema é se não sabemos, não é? E acho que é isso que está a acontecer. É cada vez se sabe menos. Olha, e tu achas, e consideras que a literatura é basicamente uma arte, não é? Mas é uma arte bastante especial. E tu achas que a literatura e livros como o teu podem servir como uma espécie de instrumento no sentido de minorar esse esquecimento coletivo? Tu achas que ele leu o teu livro e que esqueceu ou que não conhece, por ignorância de contexto ou de factos, este passado, pode ter um clique que o leva a querer aprender mais? Ou achas que a literatura não serve para isso? Eu acho, e foi por isso que eu escrevi, foi pensar que ao resgatar essa memória, e não é só o resgatar a memória, porque eu acho que a literatura, há imensos livros extremamente interessantes que relatam com dados factuais tudo o que aconteceu, porque a gente não é preciso inventar uma história para ir resgatar a memória. Mas a literatura tem outra coisa, que é o que eu pretendi fazer no livro, além de resgatar a memória, é colocar quem o lê lá. Eu quero que a pessoa que esteja a ler o livro se imagine lá e se pergunte o que é que eu fazia. Eu agora percebo. Eu não tinha alternativas, eu não podia fazer muito. Eu agora entendo cá dentro, não só na cabeça, a conhecer, mas eu entendo cá dentro, no meu peito, o que é isto. E não quero isto. E eu acho que a literatura tem esse papel. Eu espero que sim, eu espero que o livro consiga fazer isso a alguém. Faz certeza. Basta ter um coração no peito para sentir isso ao ler o teu livro. Olha, mas vamos falar desta palavra, que eu acho que é a palavra-chave do teu livro, que está no título, que é a palavra silêncio. Eu estou certo se disser que o silêncio é a figura central, é uma espécie de personagem deste teu romance. E ele é repetido várias vezes. A palavra silêncio, Exatamente. em vários cantinhos das páginas, está lá. Porque é isto. Aliás, logo na primeira página do livro há uma citação que menciona isso, o silêncio medo, o apagar. Quem tem poder é quem remete o outro ao silêncio, não é? E num país cheio de barulho, não é? Não somos como a Espanha, mas também somos barulhentos, há sempre barulho, sinos. Ninguém é como os espanhóis. Ninguém é como os espanhóis, mas pronto. Mas há este ruído todo, não é? Mas depois há silêncio, havia o silêncio e continua a haver um bocadinho. Eu digo isto muitas vezes, e o Roger, que é australiano, não é? E viveu durante alguns anos comigo em Portugal, e a observação dele era sempre que em Portugal ele sentia que havia o silêncio das coisas importantes. A gente senta-se à mesa, não fala de política, não é? Não fala de política, não fala de nada que pode ser controverso. Falamos de muitas coisas que não têm interesse nenhum, falamos da vizinha, mas depois o falar de coisas importantes, há um silêncio, não sei se isto ficou. Não é? Mas sabes, eu tenho família lituana e quando eu estou a almoçar com eles sou muito barulhento porque eu interrompo as pessoas
quando eles estão a falar. E eles, por exemplo, quando falam um com o outro, há uma espécie de pausa em que um acaba de falar e o outro não quer interromper, então há uma espécie de pausa, às vezes até soa assim um bocadinho ridículo. Ora, eu não faço isso, não é? Eu salto para o meio das frases que as pessoas estão a falar e é sempre muito bizarro para eles. Mas tu não achas estranho que num país em que, como o nosso, uma cultura como a nossa, em que é tudo desbarulhento, em que as pessoas se interrompem quando estão a conversar, seja do que for, que haja este peso do silêncio, de falar das coisas que parecem proibidas? Não é um bocadinho um paradoxo, na tua opinião? Pois, é um paradoxo, eu não sei de onde vem, eu não sei se herdámos isto, mas é um silêncio de coisas importantes, a gente fala muito, e falamos alto e atropelamos-nos, mas Exatamente. não é de coisas importantes. As coisas importantes são arredadas, não é? Não se trazem para a mesa, vão causar indigestão. Portanto, não se fala. E assim não se Que avança. estranho. Que estranho. Olha, chegamos ao fim, chegamos aos nossos 15 minutos. Foi muito bom falar contigo aí na Malásia. Foi rapidíssimo, passa sempre muito rápido quando é muito interessante. Olha, espero que tenhas os livros preparados, porque isto é só o começo, calculo eu, de algo que virá mais. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, o romance No País do Silêncio, editado pela editora Página a Página em Portugal, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet, mas se preferir, este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.